Oi, oi. Oi, eu sou o Luiz, seja bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como que eu fiz para colorir uma ilustração tradicional feita com papel e caneta no digital. Uma das perguntas que eu mais recebo relacionadas à ilustração digital é como começar. Só que eu só posso falar como que eu comecei. E muita gente me pergunta, qual mês eu preciso, qual programa eu vou usar. Mas a verdade é que eu comecei a ilustrar com papel e caneta, como a maior parte das pessoas que eu conheço. Porque a gente sabe que mesas digitalizadoras e tablets não são tão acessíveis. Então demorou um tempo até que eu pudesse ter a minha mesa. Mas eu tinha muita vontade de ilustrar digitalmente. Então eu tentava contornar isso com os recursos que eu tinha no momento. Então no começo eu desenhava com papel, lápis e finalizava com uma caneta preta, esferográfica mesmo, e levava para o Photoshop, que é o programa que eu uso para fazer minhas ilustrações, e coloria lá. Então, hoje eu vou estar mostrando um pouco desse processo, comentando algumas das coisas, e provavelmente existe alguma forma melhor de fazer todas essas etapas, mas é isso. Então, como eu falei, eu comecei esse desenho com lápis de borracha, nesse caderninho aqui. Então, para ajudar você que tem dúvida de como iniciar, não tem uma mesa digitalizadora, eu comecei a fazer esse desenho como um rascunho, mas eu achei que depois seria interessante gravar o processo, porque pode acabar ajudando muita gente. Todo esse processo que eu vou mostrar aqui pode ser feito com o mouse, e você só vai precisar do seu próprio celular, que provavelmente tem uma câmera, para tirar uma foto do desenho depois que você cobrir as linhas com uma canetinha. Então, vou pedir para você me ajudar deixando um like nesse vídeo, se inscrevendo no canal caso você não esteja inscrito e deixando nos comentários o que você gostaria de ver nos próximos vídeos. O que eu tô fazendo essa semana, não sei também. E é isso, vamos nessa. A primeira coisa a fazer depois de tirar a foto é abrir ela no Photoshop. A maior parte desses programas funciona de um jeito parecido, então pode ser que funcione em outro programa também. E aí eu vou cortar a foto deixando só a folha na imagem. Já dá para perceber que a minha foto ficou um pouco escura, então eu vou lá nos Adjustments Levels para ajustar os níveis da foto. Eu vou usar essas setas e arrastar até clarear a imagem. O objetivo aqui é deixar o papel o mais próximo do branco possível, porque depois eu vou apagar o fundo. E depois eu vou em Adjustments Gradient Map para colocar um filtro preto e branco. Você também pode ir lá em filtro preto e branco e arrastar os cursores até que a foto fique de fato preto e branco. Depois eu vou mesclar todas as camadas e recortar somente o desenho. E aí, colocar uma camada abaixo do desenho e preencher com branco. Aí já dá para perceber que o papel não tá 100% branco, tem algumas partes da foto que estão um pouco mais escuras. E para isso eu vou usar a ferramenta Dodge para clarear só as partes mais escuras, até o papel ficar branco igual a camada que está embaixo. Mas quando eu fiz isso eu acabei deixando a linha do desenho um pouco mais clara, o que vai dificultar na hora de recortar o fundo. Então eu vou usar a ferramenta Burn, que fica logo abaixo da ferramenta Dodge, e vou selecionar o alcance só das sombras e passar por cima das linhas. O que isso vai fazer é que vai deixar o risco um pouco mais escuro. E a partir daí eu vou continuar mexendo nas curvas, filtro preto e branco e ajustando até o momento que eu ficar satisfeito. Eu vou aproveitar que eu já estou no Photoshop para corrigir a linha do meu desenho, deixando ele um pouco mais simétrico. Para isso eu vou usar a ferramenta Laço para selecionar a parte do desenho que é só o ombro do lado esquerdo. Eu vou duplicar e espelhar essa linha, arrastando até ficar em cima do outro lado do desenho. Então depois de arrastar eu vou alinhar com o desenho original e apagar as sobras. Isso dá para fazer tanto com a borracha como com a ferramenta Laço. Vou dar um zoom mais perto para conseguir ver melhor o que está sobrando. E aí eu vou aproveitar para fazer outros ajustes, como por exemplo, centralizar essas asas, rotacionando um pouco, aumentando, para ficar do jeito que eu queria.
Então essa é uma hora que você pode aproveitar para corrigir erros que você fez ou para deixar de um jeito que lhe agrade mais. Vou apagar algumas linhas que estão sobrando e essa parte fica ao seu critério. Aqui eu já poderia colocar essa camada no modo Multiply e pintar por baixo, mas eu gosto de fazer de outra forma que deixa o desenho bastante flexível. Então agora que o desenho já está como eu quero, eu vou apagar o fundo branco. Eu vou fazer isso indo em Select Color Range e aí eu vou selecionar Shadows para que só a parte preta fique selecionada. Então eu vou arrastar esses cursores até selecionar só a linha e o mínimo do fundo possível. E vou criar uma máscara na camada do desenho. Eu já tinha criado uma camada de preenchimento rosa abaixo do desenho, então dá pra ver que a imagem já foi recortada, mas sobrou um pouco do branco. E quando eu coloco um preenchimento preto nessa camada que tá com a máscara, dá pra ver que as linhas ficaram um pouco grossas, porque acabou vazando um pouco do papel na seleção. Então eu vou diminuir um pouco dessa seleção da linha. Vou pressionar Ctrl, clicando na máscara. Então, com a máscara selecionada, eu vou em Select, Modify, Contract e colocar o número 1 e OK para diminuir a seleção em só um pixel. Eu poderia simplesmente colocar a camada do desenho em Multiply e pintar por baixo. Só que dessa forma eu não teria como trocar a cor da linha do desenho. Então agora que eu já apaguei o fundo e já preenchi a camada da linha de preto, eu não só posso pintar com qualquer cor abaixo do desenho, sem precisar colocar em Multiply, como eu posso preencher a linha do desenho de qualquer cor que eu quiser. Por isso que eu prefiro fazer desse jeitinho. Então agora que o fundo do desenho já está transparente, fica bem mais fácil de pintar. Essa parte da pintura não tem muito segredo. Você vai criar camadas abaixo e pintar da cor que você quiser. Eu vou acelerar essa parte da pintura, porque senão o vídeo ficaria muito longo, mas não tem segredo. Então eu estou usando a ferramenta pincel para preencher todo o desenho, mas você também pode fazer isso com a ferramenta laço, selecionando. Eu prefiro fazer com pincel porque meu computador trava bastante quando eu estou gravando a tela e usando a ferramenta laço. Eu vou preencher de uma cor só e vou usar essa camada de base para colocar as outras cores sem me preocupar tanto em deixar vazar as cores. Então para isso eu vou usar a função de Clipping Mask, que também não tem segredo, basta você criar uma camada em cima e segurar Alt enquanto você clica no espaço entre as duas camadas. Desse jeito a camada vai entrar dentro da camada que está abaixo. Então eu vou escolher uma cor para o cabelo, uma cor para a pele. Eu gosto de fazer cada cor numa camada separada no começo porque eu consigo mudar mais fácil a cor depois. Então depois de ter um preenchimento sólido, eu começo a colocar luz e sombra. Mas depois eu posso fazer um vídeo mais detalhado de como eu faço para colorir meus desenhos, porque esse realmente seria um vídeo um pouco mais longo. Mas é isso, assim, isso já adianta bastante. Quando eu não tinha a mesa digitalizadora, era assim que eu fazia todos os meus desenhos. Eu cheguei inclusive a fazer desenho pra agência desse método, assim, porque até que na agência tinha mesa digitalizadora, mas como eu não tinha prática de desenhar, eu não conseguia desenhar tão bem quanto eu conseguia desenhar no papel. E a parte boa também é que não só você tem muito mais flexibilidade para fazer o que você quiser dentro do programa, como você tem sempre um Ctrl+Z à disposição. Então é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, deixa nos comentários, ou então compartilha com algum amigo que possa ser ajudado por esse conteúdo. E eu vou ficando por aqui, deixo vocês com o resultado final do desenho. E é isso, até o próximo vídeo.